Bom dia, Paula. Fala, rapaziada, bom dia para todo mundo. Queria pedir um favor para vocês aí, porque tem uma galera que é acompanhante e tem uma galera que está realmente aí para acompanhar, para assistir. Vocês que estão para assistir, que querem fazer perguntas, senta mais perto, que é o primeiro horário, o pessoal está chegando no evento, a sala está meio vazia, fica todo mundo mais pertinho aqui, pode ser? O pessoal que está atrás aí, se puder sentar mais na frente, fica mais fácil da gente trocar uma ideia. Valeu, um pouquinho para cá. Apertado, né? Aí, muito obrigado. A gente já se sente mais acolhido. Rapaziada, então é isso, bom dia. A gente vai inicialmente se apresentar. Meu nome é Lucas, eu tenho uma estética, um estúdio de estética e aplicação de películas, a Bronco, né? E eu já tive aqui no ano passado, foi bem legal. Estou há 5 anos aí nesse ramo, trabalhando com carros, trabalhando com detalhamento. A aplicação de películas é algo mais recente. E basicamente essa é a minha história. Como a maioria das pessoas, eu comecei na garagem. Hoje, graças a Deus, a gente tem um estúdio bacana, tem uma empresa que a gente consegue tirar o nosso sustento daquilo ali de uma maneira bem legal. Então, se tiver durante esse horário que a gente vai ficar aqui, alguma pergunta que eu possa responder que ajude a vocês a terem o resultado que vocês querem, podem contar comigo, fechou? Bom dia, pessoal. Meu nome é Mayara. Eu também tenho uma estética, faço polimento há 12 anos. Quando eu comecei a publicar, né, antigamente não tinha essa estrutura toda. Então, estou por aqui. Se quiser perguntar uma coisinha, é só falar. Oi, galera. Eu me chamo Keila, tenho uma estética automotiva também. Trabalho eu e o meu esposo. O nome dela é Das Extreme, é lá em Criciúma, Santa Catarina. Eu estou bem feliz de estar aqui hoje. Eu compartilho bastante da minha rotina, do meu trabalho, da minha vida pessoal, bastante ali nos meus stories. E caso vocês tenham alguma dúvida com relação a tudo isso, pode contar comigo hoje. Fala pessoal, beleza? Bom dia a todos aí. A gente está com a sala meio vazia hoje, pegou no horário meio desprevenido, acho, né? Que a galera está chegando. E pelo que parece, não foi anunciado lá na nosso bate-papo aqui, nossa palestra. Então, a galera que está aqui, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rogério Gimenez, sou conhecido lá na internet como Gimenez, da Garagem Gimenez. E estou no ramo há basicamente 5 anos. Comecei da garagem, de baixo também, estamos aí na caminhada até hoje. E espero poder passar um pouquinho da nossa experiência aqui com vocês e ajudar de alguma maneira. Beleza? Fala pessoal, beleza? Eu sou o Boca Marcolino. Obrigado a todos vocês que estão aqui, tá? Nós também estamos ao vivo, em lives aqui com alguns telefones. E aí vai estar, talvez, aqui, tá no meu perfil, no perfil da Kers. Enfim, tem vários perfis aí. Eu sou o Boca Marcolino, tenho 33 anos. Eu gosto de mentir minha idade. Eu tinha 29, já tinha uns 4, 5 meses, uns 4, 5 anos que eu estava fazendo 29. Então é isso. Estou 5 anos aí na estética automotiva. Sempre fui empreendendo, né? Lá para trás eu sempre empreendi também. Na estética automotiva estou há 5 anos aí. Sou de Umuarama, no Paraná. Se alguém tiver alguma pergunta, pode contar comigo aí. É isso, turma. Vamos começar as perguntas? Vamos ver Posso se fazer primeiro? faz. Eu queria saber de cada um de vocês o que vocês têm percebido que o público de vocês tem consumido. Vai lá, Lucas. Vamos lá, você fala público em que sentido? No sentido de outros profissionais que acompanham, né? No sentido da galera da estética, ou no sentido do público cliente final? Público. Você pode falar os dois, mas a gente precisa saber o público, o aplicador, o detalhador, o amador, Tá. Ó, minha visão, o pessoal cliente final, hoje cada vez mais o acesso à informação ele está mais fácil. Então isso para quem tem um negócio e você pode perceber isso quando você está tentando vender algum serviço, mudou muito. Por quê? Porque antigamente o processo de venda de um produto ou de um serviço ele era muito baseado na característica daquele serviço ali, porque as pessoas não sabiam o que era.
Então, antigamente, por exemplo, a pessoa não sabia o que era um polimento, o que era uma cristalização, qual que era a diferença para um espelhamento, para uma cera, para não sei o que, não sei o que lá. Hoje em dia tem muita informação fácil na internet. Então, a gente trabalha muitas vezes quase que com uma paridade de informação com o nosso cliente. Então, o cliente ele já chega muitas vezes até a gente, às vezes parece que sabe até mais que a gente, né? Já chega falando o produto que usa, já chega tudo. Então, a gente também tem que mudar um pouco a postura quando vai lidar com esse cliente, porque não adianta você ficar batendo só na característica técnica daquele produto ou daquele serviço. Você tem que atuar quase como um cara que está ali para ajudar a resolver problemas, entender qual é a dor, qual é o problema daquele cliente e ter uma solução bacana para oferecer para ele. Então, eu reparo que, do ponto de vista dos clientes, eles parecem que sabem cada vez mais e a gente tem que aprender a lidar com isso para não ser aquele cara rancoroso que, esse cliente já chegou achando que sabe mais do que eu. Porque não é assim que você vai conseguir vender legal, entendeu? E do ponto de vista de outros profissionais, e isso particularmente é um negócio que às vezes me dá até uma frustrada, porque eu reparo que a gente pegar a grande massa da estética automotiva, a maioria das pessoas ainda se preocupa muito apenas com o operacional. Então a maioria das pessoas, eu vejo pelos meus seguidores, se preocupa com o produto, com marca, com a execução do serviço, como vai fazer o trampo, por aí vai. Só que isso é muito importante, é um dos pilares para tocar uma empresa, mas eu queria que a galera se atentasse um pouco mais a outras coisas, como a gestão do próprio negócio, aprender a vender, aprender a fazer captação de clientes. Porque quando você tem um negócio próprio, não basta você ser bom no serviço. Entendeu? Se você for trabalhar na estética de alguém, beleza, tem que ser um cara apenas técnico, já estaria ok. Mas quando você tem um próprio negócio, você tem que desenvolver outras habilidades que fogem disso. Então eu reparo que hoje a galera busca muito pelo operacional apenas, mas deveria estar abrindo o olho para algumas outras coisas que movem o negócio, digamos assim. Então, a pergunta ao vivo aqui, gente, é só, como perder a vergonha de aparecer em meus vídeos? Eu vou responder. Eu até agora não perdi. Continuo do mesmo jeito. E, assim, eu faço mais espontaneamente. Eu não vou, só busco mesmo um roteiro para seguir e tal, mas sempre com aquela forma, será que vai agradar o próximo cliente? Será que vai agradar a próxima pessoa? E isso sempre vai deixando um pouquinho a gente mais nervoso. Mas sempre a gente está certo. Tem uma outra aqui, ó. Qual conselho vocês recomendam para quem quer ter sucesso financeiro na estética automotiva? Cara, eu acho que, assim, eu trabalho com mais horário marcado, com menos rotatividade, então o meu foco não é 100% na empresa. Eu trabalho muito com a internet. Eu acho que é a melhor pessoa para responder isso. Talvez o Lucas e o Boca, principalmente, que já tem uma estrutura muito maior, já tem uma equipe mais para comandar, para administrar. Então vamos lá. O cara quer ter sucesso na carreira de estética automotiva? Cara, primeiro, tem que olhar para aquele serviço que tem, que vai te tomar menos tempo, que vai te trazer mais dinheiro. Então, de repente, se você está focado muito em serviços pequenos, como lavagem, né? Às vezes higienização, que é bem trabalhosa, às vezes você vai começar a dar você vai ficar meio estagnado ali, entendeu? Então tem como você fazer o seguinte, trabalhar mais com o upsell, cristalizar para-brisa, você vender um tratamento de farol no meio da lavagem, vender um kit de PPF. Então são essas coisas aí que vai agregando, que você vai ver que no final das contas, ao invés de você lavar 5, 6 carros no dia, dá para você lavar 3 e colocar serviços pequenos nesses 3 carros aí para você ganhar até mais do que 5, 6 lavagens no dia. Tem uma pergunta aqui. Sociedade nos dias de hoje, compensa? É para você. Sobre sociedade, essa pergunta veio, Não, essa pergunta veio porque no ano passado a gente aceitou uma proposta de uma espécie de sociedade. Eu fechei um estúdio que eu tinha, abri um estúdio junto a uma oficina mecânica que atendia veículos premium. Eles trabalhavam mais com BMW. O meu estúdio na época ele era bem pequeno, ele cabia só um carro por vez. E aí eu falei, pô, por que não, né? Vou ter um giro ali de clientes. Na teoria parecia tudo lindo, né? É igual aquela frase lá do Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um primeiro soco na cara, né? Aí parecia tudo perfeito, falei, pô, vai dar super certo. Fui pra lá, fechei meu estúdio. Peguei um lugar que tava todo destruído, arrumei o lugar, fiz energia. Cara, eu gastei uma grana para montar o estúdio. E resumidamente descobri que o cara era meio maluco. O cara
completamente nada daquilo. É um cara que tem até um perfil grande, o cara tem, sei lá, mais de 50 mil seguidores, é bem conhecido no ramo de mecânica, mas se demonstrou uma pessoa completamente descontrolada, sem base emocional, mentirosa, não tinha como eu continuar ali. Chegou a ter dias de eu falar para minha esposa ir pro estúdio, que eu falei, se eu for lá, eu vou dar um soco na boca dele, então é melhor eu não ir. Aí acabou que eu meti a cara, falei, não, quer saber, eu vou sair daqui. Abandonei tudo que eu tinha gasto lá, levei só acessórios, as coisas que eram minhas mesmo, mas deixei energia, deixei fogo, deixei teto, tudo, não usei nada. Saí de lá, assumi um lugar muito mais caro, falei, cara, ou é daqui ou eu desisto da profissão, porque eu tava meio sacudo. E aí, graças a Deus, a gente tomou essa decisão, foi uma época difícil, eu assumi um aluguel muito mais caro do que eu pretendia assumir, do que eu achei que eu tinha condição. E é engraçado que quando você bota mais intenção no negócio e vai para cima, acontece, cara. Porque eu, se há 3 meses antes disso acontecer, eu tivesse imaginado assumir a estrutura que eu assumi, eu achei que eu ia falar que não dava certo. E deu. Então, assim, não que parcerias, que propostas de sociedade não sejam vantajosas, mas elas têm que ser analisadas com muita calma. Tem que conhecer a pessoa, tem que conhecer o modelo de trabalho dela, qual vai ser a função dela dentro da sociedade. Ter sócio é ter chefe, entendeu? Então você vai ter que prestar conta, tem que ter papel muito bem definido. Não dá. O que você botou a mão na cara aí? Ele fez uma cara de desespero. Olha lá. Então, assim, não que não possa dar certo. Uma sociedade. 250 pessoas aqui na live do meio aí. Mas então é isso, rapaziada. É muito legal, não se fechem para isso. Depois a gente até recebeu uma outra proposta, que no caso eu não assumi, porque eu não dei conta de assumir. Eu ia ter que fazer um investimento muito grande, mas que eram de pessoas muito íntegras. Então, assim, não se fechem para isso, mas analisem muito bem para vocês não entrarem numa furada aí. Pessoal, vamos dar a oportunidade para eles fazerem algumas perguntas também, porque eu acho que deve ter muitas dúvidas por aí, né? E aí, quando eles meio que sanarem, tipo, não ter mais perguntado, a gente recorre mais às lives, né? Qual o maior desafio que vocês encontraram começando pequeno, na garagem de casa? Quando eu comecei há 11 anos atrás. Eu comecei lá na Paraíba, lá em João Pessoa. Lá não tinha nada de estética automotiva. Quando a gente começou a polir carro, era com boina de lã de 8 polegadas. Era a boina de lã grande, com massa de polir. Aquela número 2, você tinha que tirar o suco daquela pedra. E você tinha que explorar. Então, como hoje em dia está tudo mais evoluído, aí a gente vai começar a aprimorar o serviço da gente. Então, o desafio foi mesmo começar. Porque quando eu comecei em casa de residências. Eu não tinha um ponto físico. Quando eu comecei, eu passei mais ou menos 5 anos trabalhando a domicílio. Aí, em seguida, como eu vi que os clientes estavam gostando, estavam querendo seguir mais, querer fazer mais carros, aí que eu optei em ir para a minha loja. Aí que foi o desafio também. Porque como a gente estava a domicílio para pegar um aluguel, tal, um aluguel mais caro, um ponto físico, aí será que os clientes vão vir? E trabalhando, a gente metendo a divulgação, aí a gente pegou e começou a crescer. Aí até hoje estamos aí. E isso eu comecei há 11 anos atrás. É muito tempo atrás. Então, a experiência é o que vai deixar você mais dizer assim, mais esperto em cada carro, em cada verniz. Então, é só a experiência. Cada prato que você fizer, melhor. Eu acho que focando um pouco na base da sua pergunta, a dificuldade, acho que assim como foi a minha, de muitas pessoas também pode ser hoje, é conseguir separar. Porque quando você está na garagem de casa, você dificilmente vai conseguir deixar o dinheiro reservado, tipo, esse aqui é para material, esse aqui é para uma reserva de emergência, porque o caso que aconteceu comigo muito lá no meu início, foi que entrava um serviço de R$ 50 e, pô, já tinha que ir no mercado buscar um leite para casa, tinha que comprar alguma coisa para casa, ou abastecer a moto, enfim. Então, a maior dificuldade que eu tive no meu início, que atrasou muito o meu processo, foi não ter administração financeira, de conseguir administrar esse dinheiro que estava entrando, por mais que fosse pouco, para conseguir reinvestir e alavancar o negócio mais rápido, né? Então, isso aí foi uma coisa que atrasou muito, e é o conselho que eu deixo para todo mundo que está iniciando agora. Foca na gestão, na administração do dinheiro para você conseguir fazer os caixas, fazer reserva de emergência, conseguir reinvestir, porque assim você vai conseguir avançar muito mais rápido sem passar tanto perrengue, entendeu? Dor de cabeça, né? Sempre vai dar dor de cabeça. Qual
Cara, na minha opinião, acho que o alicerce principal ali de base é o amor por esse mundo, né? Por carro, por moto, pelos motores, enfim. É o que vai mover a partir daí, você vai se profissionalizar, você vai se educar para conseguir desempenhar um bom trabalho, mas a base de tudo é o amor pelo que você faz. Que aí não tem como dar erro. O resto é só estudo, né? Eu quero fazer uma pergunta. Como que vocês convencem o cliente a pagar por um serviço supostamente caro? Pois é, você já foi numa loja no qual você falou assim, pô, eu acho que não dá para eu entrar nessa loja aqui que eu não aguento pagar. Então, tudo está muito ligado à questão de posicionamento. Quando você se posiciona de forma no qual o seu cliente vai te ver com mais credibilidade, né, vai te ver com diferenciais, aí ele já pode chegar esperando que, pô, aqui eu não vou conseguir lavar o carro com R$100. Então, o posicionamento, ele manda muito. Não tem como eu cobrar por um serviço muito caro, tá? Se eu tiver, por exemplo, atendendo um cliente, sei lá, de chinelo, de shorts, tá? Então, o posicionamento, ele vai falar o seu preço, sem você precisar falar de fato. Eu tenho mais uma pergunta. A foi Boca e para o Lucas. Qual é a maior dificuldade que vocês têm ali com os colaboradores? Começa aí. Então, ó, sem resposta, sem ofender os direitos humanos aí. Olha, eu já estou com vários, assim, eu tenho várias experiências com diversos tipos de pessoas, assim, né? Muitos colaboradores eu já tive, inclusive hoje o nosso gerente está ali, Luiz Buzetti, e o filmmaker João, que é o Vitor. E aí o que acontece? Hoje, galera, para você encontrar uma pessoa que vai pensar igual a você, geralmente essa pessoa ou ela tem que ter vindo de uma criação familiar um pouco mais rígida, né? Ou senão ele tem que ser pelo menos da sua idade ou mais velho. E claro que essas pessoas talvez elas venham com alguns vícios. Então nós estamos recorrendo a contratar pessoas novas, né? Que é essa nova geração. E a geração Enzo, ela veio realmente para separar os homens dos meninos. Hã? Tem algum Enzo aí? Não, né? Tem? Nada contra, tá? Tem vários Enzos aí que estão levantando aí a geração, estão fazendo jus. Então, qual é a dificuldade hoje? É aquela comprometimento com a empresa. Essas pessoas estão tendo muita falta de comprometimento. Isso aí, o que acontece? Atrasa para nós que estamos ensinando, né? Nós estamos esperando algo deles, e a empresa ela precisa de números, sem números ela não sobrevive. Então, com isso, nós precisamos ficar sempre ali fazendo uma troca, não pode ter medo de repente, puxar a orelha, aplicar uma advertência, alguma coisa desse tipo, tá? Eu acho que é isso. Eu tenho outra pergunta para a Keila. Hoje eu dou pergunta dele. Keila, como que você consegue lidar com a rotina da estética e do pequenininho junto? Não consigo. Eu só faço, né? A gente só vai fazendo porque nem sempre a gente vai dar conta de tudo, nem sempre a gente vai fazer sempre o correto, mas a gente faz o possível. Eu tento me organizar o máximo que eu consigo para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa, para trabalhar bem certinho também, né? De manhã eu fico em casa, à tarde eu trabalho na estética, não dou conta, mas eu tento, organização, sempre organização. Tem outra pergunta. Em relação à utilização de ferramenta, qual que é a importância da escolha de uma ferramenta correta no dia a dia de vocês? Qual foi a pergunta? Desculpa. Eu acho que é muita importância. Sem a ferramenta correta, a gente não consegue fazer um bom trabalho. A gente está investindo agora em maquinário bom, porque no começo a gente não investia muito em maquinário bom. Ontem mesmo eu falei com
com um senhor que ele disse que ele compra boina e às vezes não dura. É porque não são boinas boas e aí às vezes a gente joga o dinheiro fora. Não comprando equipamentos bons, de qualidade, produtos bons, de qualidade, é dinheiro jogado fora, a gente não entrega, não performa no serviço também, não entrega um serviço de qualidade. Equipamento e produto é tudo, a gente tem que investir em coisa boa, tá? E no dia a dia, tem uma coisa também que é importante, para complementar um pouco a sua pergunta, é que quando você está ali diante de um serviço, por exemplo, vou fazer higienização em um carro. Às vezes você quer ficar enfirulando para fazer higienização, quer pegar uma máquina, quer colocar uma escova, quer esfregar o banco. Sendo que só de você fazer tudo isso já vai ter perdido muito tempo. Seria mais fácil você fazer ali com uma escova, você ia adiantar seu serviço. Quero fazer o polimento usando uma rotativa e uma rotorbital. Às vezes, só com a rotorbital você já consegue resolver. Então, não é aquele negócio só para ficar fazendo bonito ali e tal. É fazer de fato aquilo que a necessidade que a peça nos exige, tá? Então é ter produtos bons, equipamentos bons, igual a Keila falou, e não precisa ficar comprando mais do mesmo. Qual é o momento certo para sair da garagem? Resposta bem direta, a hora que você decidir que quer ganhar dinheiro de verdade. Porque na garagem, cara, não dá. Você pode começar ali, pode fazer um serviço legal ali. Você pode ser um bom autônomo ali, mas você não vai ser um dono de empresa na garagem. Você não consegue escalar, você não vai ter o posicionamento que você tem num ponto legal. Você não vai conseguir bater aí realmente uma meta de faturamento de uma empresa forte, decente na garagem. Eu falo isso com todo respeito, que eu comecei lá, fiquei muito tempo na garagem, né, anos. Eu tenho 5 anos de estética automotiva, mas dá para dizer que eu fui focar em ter uma empresa há 7 meses atrás. Ano passado, depois que teve esses perrengues aí que eu falei para vocês, uma das hipóteses foi até a gente fazer outra coisa da vida, eu estava muito sacudo, e a gente decidiu mudar o negócio assim, eu construí em 7 meses o que eu não construí em 5 anos, por conta desse posicionamento. Então, se vocês querem fazer disso, da estética automotiva, não só um hobby, não só um passatempo, você não quer ser só um polidor, só um lavador, você quer ser dono de um negócio de estética automotiva, saia da garagem o quanto antes. Tem uma pergunta aqui, rapaz. E eu trabalho em casa, tenho um estúdio exclusivo, a gente está caminhando para um né, de rotatividade mais alta, só que a gente tem que entender que para crescer tem que ter responsabilidade. Tem mais responsabilidade, vai ter que contratar funcionário, vai ter o aluguel, tem várias coisas que a gente tem que pensar. Vai ter que assumir uns boletos. Assumir muito boleto. E no meu caso, eu decidi focar na família. O meu propósito é a minha família. Não adianta eu sair de dentro de casa, ter uma empresa grande e eu não dar conta da minha família, não dar conta de uma empresa. Então, eu preferi trabalhar na exclusividade, no meu estúdio, mas é isso, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que colocar na balança. Será que vale a pena sair agora? Será que não? É isso. Minha pergunta é para o Rogério. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou de sair de um estado para ir para o outro e qual conselho que você dá para a pessoa que está nessa mesma intenção? Boa. Cara, É boa, né? a mudança que a gente teve de São Paulo para o Paraná, para lá para Curitiba, foi uma virada de chave na nossa vida por conta de um fator que é você não consegue crescer aonde as pessoas não te dão oportunidade, onde as pessoas têm uma mentalidade mais fechada, enraizada. Para você se desenvolver dentro de um ambiente desse é muito mais difícil. Por isso vem a mudança. Aí você escolhe um local, tem todo aquele trajeto de conseguir um cliente novo, se estabilizar, conhecer a cidade, é uma grande dificuldade. Só que para mim eu fui privilegiado por conta do meu perfil. Eu cresci muito, graças a Deus, lá no Guarujá, no nosso onde eu comecei com a estética. E aí por conta... Você é do litoral também? Então, aí por conta do meu perfil ter se desenvolvido muito, eu acabei criando seguidores em vários lugares do Brasil. E inclusive em Curitiba, no Paraná, tinha muita gente que já me acompanhava. Então a gente teve esse privilégio de chegar e já ter muitas pessoas que já estavam esperando eu abrir a agenda para começar a trabalhar. A gente não teve tanto problema com isso, com aquele medo, será que vou ter cliente, será que vai ter serviço e tudo mais. Então essa foi uma virada de chave para nós. Agora, para quem vai começar, um exemplo, que não trabalha com Instagram, é só a estética em si mesmo,
é um ponto mais complicado. Aí o certo é se fazer uma avaliação do local onde você vai, se tem um potencial bacana, se a galera tem a mente mais aberta, que gosta, por exemplo, Curitiba é um local, cara, muita gente adora lamber o carro. É um local forte para quem gosta de cuidar, para quem gosta mesmo do mundo automotivo, sabe? Então, se eu não tivesse a internet me apoiando, ainda assim era uma boa escolha. Então, tem com base na avaliação que você faz, para onde você vai, com base nesse estudo. Entendeu? E o que eu falo até para quem está começando agora, é lá em Curitiba, inclusive, uma das chaves para quem está começando e não sabe como captar cliente, tenta usar a internet, vai mostrando, faz anúncios, coloca no tráfego pago. O tráfego orgânico ele ajuda muito, mas quando você já tem um certo nome, entre aspas, digamos assim, né? Agora, se você pega para fazer um tráfego pago, ou de repente você sai procurando locadoras, as seguradoras também, você consegue pegar um trabalhinho um pouco mais barato, mas por conta desses trabalhos menores, você vai fazendo o seu nome, vai crescendo no mercado e aí vai só se estruturando. Mas essa mudança mesmo, principalmente de um estado para o outro, se você for sozinho, sem apoio nenhum, é bem complicado. Então, por isso que vem todo esse estudo antes, avaliar a cidade, avaliar as opções que você tem, para fazer uma coisa mais assertiva, entendeu? Um passo complicado de se dar, tem que ter um pouquinho de coragem, Dá medo, né? e muito planejamento. Mas é por isso que eu falo, a deixa da internet. Cara, a internet é uma ferramenta indispensável no dia de hoje. Eu diria que 80% da minha vida, do que ela é hoje, toda a mudança que a gente sofreu, foi por conta da internet. Tem um rapaz de Itanhaém que está crescendo bastante na internet também. Oi? Desculpa. Tem um rapaz de Itanhaém também. De Itanhaém? Bastante. Qual que é o nome dele? Acho que é o Educar. Educar. Acho que eu já até, se eu olhar, até sigo ele lá. O nome é bem familiar. Bastante também. Bacana. Aproveitando esse gancho de retorno. Quer fazer? Não, pode deixar. Então, aproveitando o gancho da internet, tem uma pergunta aqui falando do uso, né? O que viraliza mais? Vídeo fazendo serviço, isso vai trazer cliente ou tráfego pago? Viraliza mais vídeo fazendo serviço. Em relação a dinheiro, né? Não, aí tráfego pago. Tá falando assim, Tá. tem a estética automotiva, eu invisto em vídeo que eu gravo e faço serviço, ou eu faço um pagamento ali no Facebook e entregar o meu anúncio Não, para o sim. meu cliente. Essa questão ela é uma linha muito tênue, porque muitas vezes ela mexe até com o ego da gente no começo. Eu mesmo sou um cara que não tem um perfil que viraliza pra caramba e tal. E às vezes você faz um vídeo muito na intenção de ser viral e você consegue. Aí tem, sei lá, eu tenho vídeos que já bateram acho que 2 milhões, 3 milhões, por aí vai. Aí vem um cara lá do Acre comentar no vídeo que dinheiro esse cara vai me trazer, que cliente esse cara vai me trazer. Então, você tem que saber definir o que é o teu posicionamento. Por exemplo, a gente aqui, a gente tem uma postura de influência. Então, para a gente é interessante essa visibilidade. Mas para alguém que tem um estúdiozinho pequeno, que quer atrair cliente, não é a melhor opção. Você vai sair entregando o teu conteúdo de uma forma rasa para um monte de gente que não tem a menor possibilidade de trazer cliente para você. Agora, quando você grava um vídeo da forma correta sobre o teu serviço e coloca aquele vídeo para rodar na região certa, para as pessoas certas, é muito mais intencional. Então, hoje, para vocês terem a noção, eu acho que dos perfis aqui, o meu deve ser o mais pequeno. Eu tenho ali no perfil do Lucas Bronco, 37 mil pessoas. Eu não tenho clientes para o meu estúdio daquele perfil. Eu tenho um perfil secundário, que é o perfil do estúdio, que tem 2, 3 mil seguidores, e os meus clientes vêm daquele perfil. É naquele perfil que eu rodo o vídeo para atrair cliente, é naquele perfil que eu rodo as minhas campanhas de captação de cliente. Então, só para vocês terem uma noção que às vezes vocês vão muito na intenção de viralizar, eu quero ter visibilidade, e não necessariamente isso vai trazer cliente para dentro do negócio de vocês. A minha pergunta tem como eu penso, eu acabou pegando um gancho que eu ia perguntar. Como se você se posiciona estrategicamente para isso? Porque a gente faz tráfego, a gente faz vídeo top, bacana, para atrair o cliente está sempre preocupado com qual preço, qual valor. Sim. Quando você cobra, você não consegue atrair aquele cliente, porque geralmente é um preço mais alto do que um cara de mercado faz. Como é que você pode responder para atrair mais o cliente, em vez de se preocupar com o preço, se preocupar mais com a qualidade do serviço que vai ser entregue? Tá, tem que entender quando você trabalha. Existem várias maneiras de fazer isso, tá? Estou falando para
para você o que eu faço no meu negócio, pode ser que não seja o que os outros fazem aqui, também não é a única hipótese que vai dar certo. Tá? A forma, entra até um pouco na resposta que eu acho que o Boca deu, é uma série de fatores, tá? Não é um único fator que vai fazer isso. Você tem que ter um posicionamento, você tem que ter um estúdio bonito. Quando alguém entra num estúdio muito bonito, muito bem montado, o cara já sabe que vai deixar um dinheirinho a mais ali. É diferente se ele chega, o lugar tá bagunçado, tá feio, as paredes sem pintar, o cara te atendendo ali com chinelo, de qualquer jeito. Então, toda essa questão de posicionamento, ela acaba interferindo muito. Uma outra coisa que você tem que entender um pouquinho sobre funil de vendas e métrica de conversão, porque o que seria isso? Não adianta você atrair 10 clientes para fechar um serviço caro e você achar que os 10 clientes vão fechar. Então, o cara que trabalha com venda, ele tem que estar muito familiarizado com o não. Você não pode te afetar. Então, você vai ouvir 9 não. Mas a hora que eu fecho um serviço e dá 20 pila, eu quero atender mais 9 e ouvir não, entendeu? Então, o não, ele se torna uma realidade. Então, você tem que entender que quanto mais caro o serviço que você está querendo vender, menos pessoas dispostas, de uma maneira geral, vão ter. Tem muito mais gente disposta a pagar um serviço de R$100 do que gente disposta a pagar um serviço de 20, 25 mil reais. Então, isso acaba mudando. Então, você vai alinhando esses pontos, o seu atendimento, a sua forma de vender, como você argumenta com o seu cliente, como você apresenta o seu produto. É uma série de fatores para você conseguir alinhar isso aí. E, principalmente, bater mais no público certo. A forma como você fala. Então, quando eu gravo um vídeo voltado para tentar vender um serviço de PPF, ou vender um serviço de... Por exemplo, tem uma película lá que eu cobro quase 3 mil para aplicar um sulfilme. Tem cara fazendo na minha rua sulfilme por R$150. Como é que eu vendo uma película de quase 3 contos? Não, o vídeo que eu gravo é diferente, a forma como eu me comunico, a forma como eu me posiciono. Eu me posiciono como um produto premium. Então, muitas vezes, uma coisa que funcionou muito legal para mim, é uma dica simples, mas vai ajudar. Essa questão de, eu estou recebendo muita visita, eu estou recebendo muito cliente me chamando, mas o pessoal pergunta o preço e some. Uma coisa que eu fiz que me ajudou, até porque hoje sou eu sozinho que faço o processo de venda, não tenho outros vendedores dentro da empresa, é colocar o preço nos meus anúncios. Lucas, mas isso afasta, dá menos gente curiosa. Então, quando o cara chama, ele já me viu. Não entendi. Não, eu falo o preço dos meus serviços nos vídeos. Entendeu? Então, eu falo, ó, esse serviço aqui ficou em 18 mil, esse serviço aqui ficou em 3 mil. Por quê? Porque aí o cara viu um vídeo meu, ele se interessou pelo vídeo, ele gostou. Ele tá lá assistindo, começou 25% do vídeo, metade do vídeo, ele assistiu o vídeo inteiro. No final, eu ainda falei o valor. Pô, se esse cara me chamou, é porque ele tá muito querendo fechar. Então, eu prefiro responder 10 pessoas interessadas e que já sabem a média de preço que eu cobro, do que responder 50 pessoas, sendo que 40 não vão se interessar porque acharam caro. Então, são uma série de fatores que você vai ajustando para que você consiga atender cada vez menos curiosos e mais interessados. Eu quero só complementar que eu gostei bastante da resposta dele, que ele é bem estrategista, se vocês perceberam. Ele faz 2 tipos de conteúdo. Um para ser influencer, para atingir uma galera legal, do ramo e tal, e um de vendas. Então a gente tem que focar. Eu faço também assim. Eu faço bastante reels para a galera do ramo, para passar dicas, e bastante também eu tenho que focar para vender o meu serviço. E aí é isso. Show, é isso mesmo. No meu caso, eu separei até os perfis, mas não é necessário, depende da sua estratégia. Hein? Só complementar aqui, porque eu trabalho com o Google. O Google fez um movimento no passado que foi despersonificar o Google Marketing Influencer da empresa. Então, hoje a empresa dele é totalmente posicionada para atender o mundo. Não é o público da galera que acompanha o vídeo dele. Então, lá no Instagram deles, não entraram em vídeos virais, ensinando muita coisa. Isso traz gente? Traz. Só que o posicionamento que ele tem na empresa hoje, ele vai fazendo esse fechamento de vendas, quando a gente tem PPF, tem muita coisa, é totalmente diferente. Você entra lá no perfil das temáticas hoje, também falando de serviço premium, de atender pessoas lá em outro nível, para a gente atender esses serviços de tipo mais alto. E aí entra o que o Lucas falou, você pode fazer um tráfego direcionado. Se você vai fazer um tráfego pago, você está fazendo a exposição na cidade. A gente gravou um Reels, se você comprou um carro zero e quer proteger seu carro, fala com a gente. Vendendo de 4 ou 5 verificações no mês, assim, só de carro zero. Então, serviço rápido, para mim não funciona. Rápido, fácil. Então, aí você tem que fazer testes que funcionem, né, e direcionando. O preço é muito bom. E talvez você está vendendo um serviço muito caro, e ali na sua região, você atende, não. Então, você vai vender em mais quantidade, um serviço mais barato e otimizar o que você está fazendo lá. Então, são vários posicionamentos que aí você pula do jogo de estar fazendo vídeo ou de estar vendendo uma lavagem para entender que funciona. Ganhar mais com o cliente. Isso, só complementando, isso é tão verdade que eu tenho um treinamento de marketing, venda, captação de cliente. E no módulo de rede social,
que eu mostro o que eu acho que você tem que fazer com a tua rede social. Eu usei vários perfis de exemplo, e um dos perfis que eu utilizei foi o teu, tá? Eu esqueci de comentar. Tá lá dentro do meu curso lá. Porque eu mostro a diferença de pessoas que têm um perfil pessoal, o perfil do Boca e o perfil da sistemática. Mostrei o do Idney também, do próprio Rabone, que tem o do espaço, ao Rabone, enfim, eu mostrei alguns exemplos dessa diferença clara que tem na comunicação do cara que é influencer para quando ele está divulgando o serviço dele. Tem uma diferença legal. Lá no meu perfil, Lucas Bronco. A gente às vezes tem uma expectativa em atrair o cliente e esquece de ir buscar esse cliente, né? Então é importante a gente também estar rodeado dos lugares, das amizades, do círculo social que o meu cliente está. Então, por exemplo, às vezes meu cliente, o que eu quero, né? O cliente que eu quero. Frequenta um restaurante, eu nunca fui. Então, como que eu vou saber o tipo de coisa que o meu cliente consome se eu não frequento também os lugares que ele gosta de estar, né? Então é importante a gente estar no meio social que esse cliente potencial está. Porque a gente começa a abrir a cabeça e realmente ele consome. Onde ele está, que tipo de pessoas, que tipo de amigo ele tem. E aí a gente consegue ser mais assertivo nesse tipo tanto de conteúdo como no atendimento, no que ele gosta e trazer isso para dentro do nosso negócio. E também uma coisa, o boca a boca do seu cliente também é o que vai fazer você crescer. Eu tenho... É porque eu tenho experiência própria minha. Experiência própria. Teve clientes que chegaram para mim e falaram assim, você está sempre aqui dentro. Lá na minha região, na Paraíba, pessoa que tem estudos muito elevados, tal, mas o profissional não está dentro. O cabeça, o chefe não está dentro. Teve cliente que eu trouxe aqui, porque eu fui naquela outra estética, cheguei lá, não só que me atendia, eram os funcionários. Então, você tem que se dedicar de chegar e atender o cliente, o boca a boca, você faz o seguinte, você pega um carro, deixa ele lindo, polido. Quando ele sair dali, com certeza, ele vai mostrar para algum amigo. Eu fiz um carro em tal canto, em tal canto. Aí vai começar o boca a boca e aí vai espalhando também. Também que a rede social espalha também bastante. Mas esse boca a boca que o cliente com o cliente e a profissional é o que vai também dar o resultado. Aí você também sempre tem que estar na frente. Um cliente chegar, você chega lá na frente, nunca deixe a sua estética abandonada. Resumindo, a gente nunca sai da operacional. Galera, deixa eu falar uma coisa aqui, porque eu percebo que até nas lives, ou até vocês mesmos, tem um pouco de dificuldade de vender o serviço, né? De encontrar ali o cliente ideal. Sabe uma coisa que dá para você fazer, que vai funcionar muito bem? Bom, primeiro, eu vou identificar qual é o tipo de cliente que eu quero. Eu quero atrair os médicos, quero atrair pessoas que estão ali na classe média alta da cidade. Então, com certeza, cara, na sua região vai ter algum influenciador local, tá? E oferece para ele um serviço, tá? Em troca disso, uma publicidade. Então, você tem que encontrar um influenciador que está rodeado daqueles clientes que você busca, tá? E aí, caprichar, né? Caprichar ali nos vídeos, nos stories, e fazer uma collab com ele, para ele trazer para você esses clientes, tá? Isso vai te custar barato, porque você vai pagar com a sua mão de obra, com o seu serviço, tá? E ainda assim, se ele te cobrar alguma coisa para participar aí dessa ação, eu acho que vale a pena, tá? Eu faço sempre, quando eu estou precisando de influenciadores, a gente seleciona ali uns 3, mais ou menos, e a gente faz com 3 e vê o que tem mais, que traz mais resultados, e aí a gente foca nele, tá? Tem uma legal aqui. Todo mundo falou de ter uma estética bonita, de fazer vídeos legais, tudo, mas e quem não tem condições, falaram assim, vocês têm dinheiro. É legal porque vocês têm dinheiro, vocês conseguem investir. Só que quem não tem condições, como se diferenciar? Como adquirir o serviço de entrega? Nossa, dinheiro, olha. Então, eu comecei em 2020 na garagem da minha casa, cara, eu não tinha dinheiro não. Qual foi o meu diferencial ali? E ainda, olha que naquela época eu não era assim o mais apresentável para poder atender, tá? Tinha um cabelo meio grandão e tal. E o que me diferenciou foi quando eu deixei a garagem, na verdade, na garagem da minha casa ainda,
eu coloquei alguns influenciadores para trabalhar para mim. Foram 3 ou 4. Então isso funcionou muito para mim, tá? E depois, quando eu saí da garagem de casa, depois de 6 meses, porque era muito difícil de lavar carro lá, muito sol, escaldante mesmo, e aí a gente começou a fazer o quê? A participar de todos os eventos automotivos que aconteciam na cidade, nas concessionárias. Então todo mundo começou a me conhecer. E foi através disso, não é assim, do dia para a noite eu me tornei o Boca Marcolino com toda essa estrutura, tá? Então foi muitas noites em claro, vitrificando o carro, às vezes pegando por um preço mais em conta, um carro zero numa concessionária, ou um carro muito ruim de uma revenda de carros, tá? Então foi bastante tempo para nós chegarmos nesse nível. O grande fato é que as pessoas veem a gente hoje, né, e imagina que a gente nasceu já, tipo assim, da noite pro dia já ficou isso daqui. Mas na verdade, cara, é um processo. Então se você desistir no meio do processo, dificilmente você vai conseguir chegar nesse resultado aqui. Eu queria só complementar algumas coisas, porque realmente a galera às vezes olha a gente na internet e fala, para vocês é fácil porque vocês têm dinheiro. Eu sei que esse é o pensamento padrão de todo mundo. Só que não é para pagar de coitado, mas eu fiz a maioria que começou da forma mais humilde possível. Eu comecei na garagem de casa também com 3 mil reais. Nem isso, acho que dois alguma coisa na casa dos outros. A gente se vira como dá. Então, assim, e até pouco tempo atrás, eu admiro todo mundo que realmente consegue ter resultado, cara. O Boca é um cara que eu admiro demais, que ele dá para ver pelo porte da empresa dele, quanto ele cresceu. Que é um cara que conseguiu ter resultado. Quando eu vejo que alguém conseguiu construir aquilo que eu estou buscando, eu tento sempre levar como exemplo. E eu ainda não estou nesse nível, nem de faturamento, nem de... Para vocês terem uma noção, faz poucos meses que a gente começou a conseguir separar um prolabore, que seria um salário nosso. Porque até pouco tempo eu estava igual a gente falando, entrava 50 pila ali, pegava para comprar um leite, alguma coisa. Você vai misturando. Vai virando. Então, assim, a gente passa, sim, por muito perrengue. Até pouco tempo atrás, ano passado, a gente estava passando por algumas situações bem difíceis. Esse é um dos motivos que eu tão grato por estar aqui, porque a gente está aqui por conta de uma parceria com a Kers. O senhor Ayrton da Kers é amigo pessoal meu. E assim, cara, se não fosse pela força que ele me deu, pelas conversas e tal, eu acho que eu nem estaria aqui. Eu já teria largado a mão. Eles me deram uma baita de uma força durante fases ruins que eu passei com isso aqui. E assim, exatamente. E eu acho que para resolver esse problema do, eu não tenho dinheiro, não tem assim, eu não quero ficar dando volta, não parece que eu só quero vender meu curso, não é isso? Só que, cara, a única coisa que vai te trazer receita, que vai te trazer dinheiro é venda, fica bom nisso, entendeu? Então, assim, perde mais tempo vendendo, bota teu foco nisso, vai aprender a vender, vai aprender a conversar. Pô, eu sou gago, eu falo esquisito, faz um curso de oratória, cara, aprende a falar, aprende a se comportar, compra uma roupinha melhor, aprende a vender, cara. Se você não tiver pessoas dispostas a pagar pelo teu serviço, seja lá qual ele for, você não vai fazer dinheiro. Então, o dinheiro você tira daí, não tem milagre. De onde vem dinheiro? Por que você ganha dinheiro? Porque eu vendo, independente do que eu vendo. Eu vendo e eu tenho margem. Eu aprendi a selecionar um bom serviço e vender ele para o maior número de pessoas possível. É isso que faz. Todo o restante, que a gente falou, a pergunta foi meio que voltada para o espaço, né? Porque vocês falaram para investir num espaço bonito, mas se vocês têm dinheiro, eu tenho dinheiro porque eu vendo, então vende, você vai ter dinheiro também. Assim, todo o restante vem depois. O espaço você arruma com dinheiro, tuas contas você paga com dinheiro, teu filho você alimenta com dinheiro, é tudo com dinheiro, então vende. É isso, foca nisso. Eu tenho uma pergunta. Esses dias eu estava conversando com o Boca e ele falou para mim que ele passou um aperto lá na estética dele e era X1? X6. Quase pegou fogo. Qual foi o maior aperto que vocês passaram quando foi gente? Passou no fio do bigode. Bom, tem esse caso aí, né, que a gente estava lá na estética instalando piso modular, o ano passado, eu acho, era no salão antigo ainda, e minha filha falou, pai, tá saindo fumaça ali do carro. 11 horas da noite era. Tava saindo fumaça ali do carro. Só como a gente estava cortando piso com a maquita, então tava um cheiro de plástico assim queimado. Então a gente pensou que fosse alguma coisa relacionada a isso. E ela ficou tão assim apavorada, e daí a hora que a gente olhou, o carro estava começando a pegar fogo através do módulo do ABS, tá? Esse carro não tinha sido feito lavagem de motor nem nada, ele estava lá para fazer uma higienização interna. E para a gente conseguir tirar o cabo da bateria, o cabo era lá na parte de trás, aí até que a gente foi se tocar, que era lá, a gente ficou procurando ali, foram assim, 3 minutos que parecia
3 horas. Aí a gente conseguiu tirar o cabo da bateria, evitamos, só que deu perca total no carro. Graças a Deus tinha seguro e o cliente entendeu perfeitamente. E vamos passando vocês, gente, conta pra gente. Cara, perrengue assim, eu não lembro de ter passado um tão sério quanto esse fio aí. Acho que você já finalizou. Mas assim, eu acho que para você estar tranquilo em relação a isso, a princípio é a administração do caixa. Porque assim, é o que a gente, inclusive eu estou com meu sócio agora ali, a gente está começando a colocar isso em prática há pouco tempo, que é organizar a empresa para ter os caixas separados para cada setor. E aí que entra o caixa de emergência. Se acontece alguma coisa com o carro do cliente e ele está no seu espaço, pode ser que o cliente tenha o bom senso de falar, não, eu entendo, foi um erro do carro, vocês não têm culpa e a gente assume. Mas também pode ser que tenha um cliente picareta que vai falar, cara, meu carro não estava assim, é culpa de vocês, e aí? E aí é nessa hora que você tem que ter os caixas separadinhos, o caixa de emergência, a reserva da empresa, sem precisar usar o seu cartão de crédito pessoal, sem precisar pegar o seu dinheiro que está guardadinho para uma viagem. Então, só que, lógico, isso é um trabalho de formiga, né? Você vai construindo pouquinho a pouquinho, guardando um pouquinho, vai entrando na estrutura. E sempre começa de baixo, né? A gente também fala assim como se eu tivesse já 1 milhão guardado lá. Às vezes, caixa de emergência é R$50. É 50, é. E assim, tudo vem do nosso psicológico, de se educar. Esse caixa de emergência. Não, mas eu acho que é a maioria. Mas o princípio de tudo, a base de tudo isso aí é a gente se educar primeiramente para conseguir reservar. Por mais que você não vai sacar R$1, se fechar no 0 a 0, você conseguir colocar 50, R$10 de caixa de emergência, de reserva operacional ali no caixa, já é um começo para que você esteja estruturado futuramente quanto a essas situações, entendeu? Mas é uma coisa que a gente está sujeito, né? O seu espaço lá tem seguro ou não? Essa questão de seguro, acho que, sei lá, 90% das empresas que trabalham com isso, no meu caso, assim, inclusive, a gente não tem seguro, que vai cobrir uma X6 caso aconteça alguma coisa, entendeu? Mas, de qualquer forma, você tem que ter uma reservinha ali específica já para esse tipo de situação. É Deus na frente e a gente... Tem que ter. Comigo aconteceu justamente isso. Tem cliente picareta. Às vezes a gente vê algo quebrado, será que fui eu? A gente entrega e, não, já estava. Comigo aconteceu de uma multimídia queimar. Ele já veio queimado, com certeza, porque nem era serviço de higienização, era polimento. E aí depois ele mandou mensagem dizendo que a gente tinha queimado a multimídia dele. E aí eu falei, não, mas a gente não fez higienização, a gente não molhou. Se a gente tivesse feito serviço até de higienização, talvez poderia ter sido nós mesmos. Aí a gente teve que pagar. A multimídia foi R$500. Mas é isso. Eu procuro hoje em dia fazer uma inspeção, olhar. Já teve serviço de martelinho também que a gente teve que fazer, porque, esse amassado não tinha, sabe? E é isso. A gente tem que fazer uma inspeção, olhar, porque ao mesmo tempo que tem pessoas boas, tem pessoas que são de mau caráter. No meu caso, vamos ver, deixa eu pensar. Eu, assim, mais ou menos foi no para-brisa, porque a gente estava fazendo uma higienização, eu acho que era na estrada. Aí a gente não observou se o para-brisa estava trincado ou não. Isso foi um dos maiores erros. Vocês têm que realmente avaliar o carro, ver como é que está. Aí o cliente afirmou que a gente tinha quebrado o para-brisa. Só que a gente... Não tinha câmera. E no tempo a gente não tinha câmera. Aí isso que dificultou mais ainda. Aí ele disse, não, vocês quebraram. A gente teve que suprir e não fomos nós que quebramos. E tem cliente que você sabe que realmente ele veio na picareta. Ele vem, tem uns... conselho que eu dou para vocês que também vocês não podem baixar isso aí na cabeça. Entendeu? Quando vocês sabem que realmente não foi vocês têm que argumentar e mostrar. Porque senão vocês vão levar prejuízo grande. Já vem na maldade. Exato. E não é só um, é vários. Você tem que analisar, você tem que ver. Faça uma inspeção, faça uma filmagem. O cara dobrou lá. Toda vez que ele levava o carro dele, acontecia um defeito. Era só comigo. Eu até disse a ele, olha, eu não quero você aqui dentro da minha estética. Toda vez que você vem pra cá, toda vez. Aí o carro olhou pra mim e disse, você tá dizendo que eu sou azarento, é? Aí começou. Eu falei, eu tô a
E pessoal, toda vez era com ele. Toda vez era com ele. Era um problema no carro. Ah, eu vou tentar ali. A gente tirava foto assim, eu ficava assim, quando deixou. O cara vinha toda vez, ó, chega, eu não faço mais foto. Ah, não faço foto. Então vocês estão até demitindo o cliente por aí. Demitiu o cliente a hora. Tem alguns clientes que a gente tem que dar uma freada, porque senão. Dá uma inspeçãozinha, faz uma filmagem. É melhor porque depois você vai se prevenir. Coloque câmera. A gente já chegou a corrigir erro que não foi a gente, porque pensamos que foi. Passou no carro, o que é isso? O cliente vai buscar amanhã, agora o que eu faço? O cliente, caramba, tu ajeitou até o erro que tem aqui, era. Não foi nós que a gente tem que consertar, porque como está na nossa responsabilidade, se a gente entregar um carro com um defeito que não foi a gente que cometeu, ele vai dizer, foi você que fez. Né? Se você fizer o trabalho perfeito, provavelmente ele não fala. Mas se você errar, ele vai falhar para todo mundo, realmente. Esse aí é um ponto. Se você fizer errado, se prepare, ele vai espalhar. mas para falar o bem, ele não faz. Entendeu? Você não tem problema. A maioria dos problemas foi mais na pegada do Jimenez ali, sempre problema de perrengue financeiro, até o negócio começar a girar. Mas não, eu sou doido, vou fazer esse negócio dar certo, senão não vai. Mas eu acho assim, se for para citar casos mais emblemáticos, teve dois. Teve um recente agora, né, que a gente teve que trocar um para-brisa num carro zero. Nós temos uns 4 pilas, né, mais ou menos aí. Porque eu tive que arrumar um teto também, porque um dos nossos colaboradores ele conseguiu, na instalação de um insufilme, riscar um vidro, riscar o teto e cortar a borracha do carro, tudo numa só. E a gente tentou fazer polimento, mas como era um risco de lâmina, né, de estilete, ele usou a lâmina errada, usou uma lâmina SPF, uma lâmina que corta melhor, então afundou muito, chegou a dar um grauzinho, nivelou um pouco, o cliente não quis aceitar, a gente trocou. E no começo teve um carro que não chegou a dar grande problema, mas eu entreguei um carro que eu tinha feito detalhamento de carro de roda, o cliente ligou, pegou a Dutra, a roda soltou, eu esqueci de apertar os parafusos. A roda do carro soltou, cara. Então, puta que bosta. É só apertar. Ele falou, eu apertei aqui, um quebrou e tal. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Lá. Só porque a gente precisa encerrar, já passou do horário, então nós vamos responder a amiga lá. Na verdade, no início do negócio da estética automotiva, vale mais a pena investir na estrutura do local ou no marketing? Cara, essa é uma pergunta difícil, é um equilíbrio que tem que ter ali porque assim, se você investir no marketing e não tiver uma boa estrutura, não adianta os clientes virem até você que ele vai chegar no seu portão e vai dar meia volta. E se você só investir na sua estrutura, no seu local, e você não tiver um marketing, não tiver como captar clientes, você vai ficar com um espaço bonito sem trabalhar. Então é um equilíbrio, tem que tentar, um exemplo, se você tem uma renda desenvolvida para isso, ali, específica, separada para isso, tenta dividir, faz os dois. Não precisa fazer top, faz do nível abaixo, mas tenta equilibrar entre os dois, porque eles vão trabalhar junto para trazer os clientes e manter os clientes com vocês também, entendeu? Vai ser muito importante. Tem outra coisa também, que às vezes é importante falar, que muitas pessoas não têm condições de investir no espaço. E aí precisa fazer marketing para começar a vender, para ter dinheiro para começar a melhorar o espaço. Então tem ali um mínimo suficiente, bonito, apresentável, investe em marketing e aí depois você vai conseguindo melhorar. Acho que a moça tinha pergunta. Vocês conhecem alguém que faz estética na automotiva pesada? Pesada! Tem o rei da lavagem. O cara da estética pesada está aqui. Rei da lavagem, sigam muito ele. Gente, eu queria agradecer a todos vocês. A gente está com um tempo mais do que estourado. Quero agradecer o Boca, o Jimenez. Eu quero agradecer a Keila, Maiara, o Lucas. Quero também chamar aqui, ó, o Wesley. Vem cá. O Lucas. O Wesley é o nosso Supercast. O Lucas, vem cá, Lucas. O Fernando, Timango, Thales, vem cá. Eu quero agradecer a todos vocês pela parceria. Quero agradecer o Cris. Vem cá, Cris.
Quero chamar também, ó, Tabata. Vem cá, Tabata, levanta. Vem também, bonita. Você acha que eu só te acordo de madrugada? Paulinha, gente, eu quero agradecer a todos vocês pela parceria. Um super time, né? Tô assim, ó, grandona, porque eu tenho um super time. Quero agradecer todo mundo que consome o nosso produto. Muito obrigado. E quero deixar aqui uma última palavra. Quem sabe o que quer? Uhul! Obrigada a todos!